Olá, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora o Giro Novo Dia e hoje nós vamos falar sobre ruído, que também no senso comum pode ser chamado de barulho ou o som fora de contexto, também poluição sonora. Mas nesse mundo tão movimentado, o que você daria para ter algum minuto de silêncio? Para tantos por aí, o silêncio tem sido algo raro, mas neste dia que se comemora o Dia Internacional da Conscientização do Ruído, nós estamos recebendo aqui a fundadora e também superintendente da ATEAL, Marisa Pomilio, que eu quero agradecer a presença aqui, porque nós vamos falar de algo sério, que tem a ver com saúde. Toda última quarta-feira do mês de abril se celebra esse dia. Então, vamos falar um pouquinho sobre o ruído, porque poucas pessoas sabem, mas o ruído ele tem muito a ver com a questão de saúde, né, Marisa? Sim. E eu acho muito importante a gente estar falando disso, Marcinha, porque as pessoas não têm a noção de quanto isso prejudica a vida da pessoa mais adulta. Para você ter uma ideia, 3% das pessoas nascem surdas. Aliás, 2%. E 90%... Não, é 3%. E 97% ensurdecem ao longo da vida. Então, ao longo da vida, você vai ensurdecendo e não vai percebendo que você vai perdendo essa audição. E as pessoas vão se distanciando. A perda auditiva é a terceira maior incidência de doença de saúde pública que a Organização Mundial de Saúde preconiza como um cuidado em que a gente tem que ter. E nessa onda toda de meio ambiente, as pessoas acabam esquecendo de que o ruído ambiental é uma das coisas que também prejudica e que a gente está tão envolta nesse dia a dia tão barulhento, de uma cidade barulhenta, de um espaço, às vezes, de trabalho barulhento, e que não dá conta. E como você diz, ter um minuto de silêncio é uma bênção, mas as pessoas, a hora que ficam nesse silêncio, muitas vezes tem o zumbido, porque elas ficaram em um ambiente ruidoso por tanto tempo que o zumbido começa a aparecer. Então, é uma das coisas perigosas, agravantes, que a gente tem que tomar cuidado. E existe, por exemplo, uma preocupação em saúde pública sobre o aparelho auditivo, de doação de aparelho auditivo. Mas, com o passar do tempo, eu não sei se o investimento vai continuar sendo tão grande, porque o mundo preconiza que em 2050 nós teremos 950 bilhões de pessoas surdas, né? Então, é um número muito alto para que a gente possa deixar esse ruído nos ensurdecer. Para que possamos ter silêncio, né, que é algo precioso, cada vez mais precioso, acho que vale explicar um pouquinho o que é o ruído. Porque para que a gente evite o ruído, é preciso que haja bom senso. Então, aproveitando a sua presença aqui, o que vem a ser um ruído? Então, às vezes você está num ambiente de tanto barulho que você não percebe. As escolas, se a gente pegar as escolas, um exemplo é às vezes as pessoas falam assim, o recreio no escolar. Não é só o recreio, é a hora da saída. Às vezes a professora tem que pedir para alguém ficar quieto, ou às vezes a escola está num ambiente, num espaço onde passa muito carro ou ônibus, a cada carro que passa o ônibus interfere dentro da sala de aula. Às vezes as pessoas estão também nos seus locais de trabalho, onde o ruído externo atrapalha bastante. Então, aquele barulho em que a gente ouve, ainda ele é um ruído que você está percebendo. Agora, tem alguns ruídos que são os ruídos de vibração que a gente não percebe muito, e eles também estão presentes em quase todos os lugares. Por exemplo, os de vibração que você de vibração são, às vezes, o aparelho eletrônico ele é vibratório. Tá. Tem vibrações muito pequenas, mas em frequências altas, que a gente não percebe, mas que ele está ali acabando com a nossa audição. Então, esse perigo é muito constante. Mas o barulho
no transporte, nas festas que se vão, né? Ou as pessoas agora usando fone de ouvido. Maior interferência para a população jovem é o fone de ouvido numa altura em que cada vez ela aumenta 1 decibel daquele fone de ouvido e quando ela vê, ela está já com uma perda auditiva porque ela provocou essa perda auditiva. Ficando muito tempo com o fone de ouvido num tom acima da sua audição, você vai degenerando sua audição e aí perde a audição. Nós temos uma população hoje de jovens ensurdecidos muito maior do que tínhamos há 10 anos atrás. Então, a população está ficando surda cada vez mais cedo, né? A cada ano se propõe um lema, um tema para abordar. Esse ano, até vou pedir para o Marcelinho colocar aqui na tela para a gente, que é efeitos, ruído na comunicação, todos sem conexão. Quando a gente fala em comunicação, na verdade, não é a nossa aqui, né? A comunicação ela é muito mais abrangente do que se pode imaginar. Vamos explicar um pouquinho o que eles querem provocar com esse lema? E ali a imagem já mostra muito bem, né? Quando você coloca um fone de ouvido, você Se sai, fecha. você se fecha, você sai do seu contexto de comunicação, porque você está recebendo toda a informação que você acha que precisa e você está conectado com o mundo. Só que nessa conexão você está perdendo a relação social que você tem com o outro, a relação de olhar. Então, é um ruído de comunicação geral, não é só o ruído do fone de ouvido que está provocando, ele está te provocando uma desvinculação social do seu ambiente e de onde você está. E quando você tira esse fone de ouvido, às vezes as pessoas acham que conseguem se conectar, mas elas perdem a noção de olhar, elas perdem a reação sensorial. Então, existem muitas perdas nesse fugir da realidade e introspectar ali, interagir com esse fone de ouvido que te leva realmente à degeneração de um modo geral, tanto social como de comunicação, como verbal, e relação de pessoas, né, interagindo com o mundo. Você mencionou a questão dessa preocupação da Organização Mundial de Saúde e pesquisando um pouco para conversar com você hoje, eu me deparei com as questões de saúde que o ruído pode trazer, não só a perda de audição. Uma infinidade de outras patologias podem ser provocadas com a questão do ruído, né, Marisa? Ele pode causar estresse, né, ansiedade, depressão, tonturas, irritabilidade, né, problemas digestivos, alteração de humor. Então, são muitas as patologias que estão associadas a essa perda auditiva, porque o zumbido incessante te leva a um estresse muito grande. E uma das coisas mais ruins com a perda auditiva é a perda do espaço social que você vai tendo. Você vai deixando de ver televisão porque você não compreende muito bem o texto que está sendo dito, você deixa de frequentar a rodinha porque o diálogo ali daquela reunião ou daquele ambiente não é favorável, você vai saindo do contexto social e vai ficando realmente cada vez entrando num processo de depressão ou num processo de isolamento que você não se dá muito conta disso. Você mencionou aí a questão do número de pessoas cada vez mais perdendo a sua audição. A faixa etária também tem sido... Está caindo? Sim, cada vez mais cedo as pessoas se ensurdecem pela poluição sonora. Isso já é constatado, né? E nós sabemos que quase 60% da população a partir de 70 anos estão surdas, né? Elas têm algum nível de surdez, ou por uma patologia específica, ou porque tem uma tendência hereditária a ensurdecer, se estiver num ambiente de bastante intensidade sonora durante o seu tempo de vida, da sua existência, de trabalho, alguma coisa nesse sentido, mas as pessoas ensurdecem mais cedo atualmente por uso do fone de ouvido. Tem um efeito cumulativo, a questão do som, assim como o efeito do sol, por exemplo? Sim, o que acontece é o seguinte, perda auditiva, você perdeu. Aí fala assim, eu coloco um aparelho, recupera. Você não recupera a audição. Você vai ter uma amplificação sonora que vai te dar condições de você ouvir melhor, mas você não recupera. E perdeu. Não tem recuperação, não tem
né? Por exemplo, se você tem uma tontura, você cuida da tontura ou você vai cuidar do labirinto ou de alguma coisa que te provoca aquele mal-estar. Mas a perda auditiva em decibéis, quando você perde, você não recupera mais. Agora, vivemos num mundo muito barulhento, né? Como que a gente diminui o ruído na nossa vida? Porque eu acredito, posso estar errada, que cada um fazendo a sua parte dá para dar uma aliviada, né? Como é que podemos fazer isso no nosso dia a dia? A proposta dessa campanha é justamente essa. Cada um de nós tem que fazer alguma coisa, né? Eu posso, primeiro, observar o meu espaço, como é que eu uso o som, como que é a altura dos sons que eu gosto de ouvir. Você pode perceber que, às vezes, na rua passa alguma pessoa que você fala, nossa, o vidro está fechado e eu estou ouvindo o barulho desse carro, ou desse som que está lá dentro desse carro. Imagine essa pessoa se já não perdeu a audição. E a trepidação, né? Porque no carro você tem o barulho sonoro e mais toda a vibração daquele carro. E aquelas pessoas que gostam daqueles sons muito altos, né? Mas a campanha tem esse objetivo, que cada um se perceba e que cada um observe o outro e chame a atenção. Nós somos responsáveis. É como a gente faz aí um controle de meio ambiente, de reciclado, de coisas nesse sentido. Vamos cuidar do ambiente, vamos cuidar também do ruído ambiental, que é um agravante muito sério para a saúde. A gente está falando de ruído ambiental, eu vou fazer uma parte aqui que pode parecer até que eu estou fugindo do assunto, mas nós temos aí as motos, né? Aquelas motos barulhentas, que a gente não entende por que elas fazem tanto barulho. Nós aqui estamos instalados no centro da cidade e a movimentação de carros e de veículos é muito intenso. Pode prejudicar também, né? Sim. Até o próprio motoqueiro. Também, e principalmente. O que acontece é que a gente não tem muitas fiscalizações, né, sobre esse tema. E o que seria ideal é que as pessoas tivessem o senso de responsabilidade sobre esse tema. É um tema pouco conhecido e até então aqueles barulhos ou aquelas pancadarias que a gente ouvia, como que é pancadão, né, que eles falam, é uma coisa estimulante, né? O barulho, atualmente, todos os shows têm um nível de intensidade que é medido e controlado para que possa não atrapalhar as pessoas ou possa não interferir tanto na saúde auditiva. Mas as pessoas fogem desse propósito. Então, é cada um cuidando de si e cuidando do outro também, né? Chamando a atenção do outro sobre isso. Porque o que provoca a perda auditiva é o tempo que você fica exposto a isto e a intensidade, as duas coisas. Agora, falando de ferramentas que hoje são consideradas vilãs nesse mundo contemporâneo, são os equipamentos sonoros, assim como mostra aqui a arte, e a tecnologia? Ou teriam outros? A tecnologia e realmente o barulho mesmo, porque existem algumas empresas, né, que não têm esse controle. Você já viu aquele aparelho de tirar folhas né, que eles sim. usam? É um aparelho super barulhento, né, e é uma das coisas que tem que usar um protetor. EPI. Então, você tem que estar sempre atento a isso. A empresa tem que dar todo o equipamento e certificar de que está dentro de um controle, de que está controlando aquela. A gente não tem realmente a fiscalização para isso, que é importante ter, porque tem algumas empresas que conseguem fazer dentro das suas empresas um controle bem rígido sobre isso. Mas não são todas, e a gente precisa de estar atenta a isso. Marisa, já que nós estamos num dia de conscientização, que alerta você gostaria de fazer nesse momento? Olha, eu entendo que as pessoas precisam de cuidar e ter um olhar assim, um olhar para o ruído ambiental, um olhar de que perder a audição é uma condição de qualquer um de nós. Essas pessoas não sabem e não valorizam. Então, é valorizar a sua audição. Acho que nesse momento que a gente precisa de pensar é assim, valorize a audição para que você a mantenha durante toda a sua vida. E para valorizar a sua audição, você tem que estar atenta a esse ruído ou a esses ambientes. Está certo que tem algumas pessoas que têm uma hereditariedade e elas têm uma possibilidade de ensurdecer muito mais rápido do que as outras pessoas, né? Mas cuidar da audição é
uma das coisas pouco divulgadas, né? As pessoas não valorizam tanto a sua audição. Então, valorize o seu ouvir, valorize a sua audição, valorize a sua habilidade em escutar, né? Nós falamos sempre muito sobre políticas públicas direcionadas às crianças, né? Nesse sentido, a TEL trabalha de que maneira? A TEL avalia todo bebê que nasce no HU. Nós temos um convênio com a Prefeitura de Jundiaí e nós avaliamos todo bebê. Nós já avaliamos mais de 76 mil bebês em Jundiaí. Desde 2000 essa avaliação é feita. Já detectamos mais de 1.200 crianças com perdas auditivas. Então, a gente sabe de cada 1.000 bebês, 2 a 3 vai ter um problema auditivo ou pode desenvolver uma perda auditiva. Então, nós fazemos todo o acompanhamento dessas crianças. Precisando do aparelho, ele vai ser aparelhado. Precisando de um implante coclear, ele vai ser direcionado para os centros de referência que a gente tem um termo de cooperação técnica com a USP, a Escola Paulista, e a gente encaminha para a cirurgia. Essa criança vai para a reabilitação, mas o que é importante saber é que 12% das crianças em idade escolar desenvolveram alguma perda auditiva hereditariamente ou ao longo de sua vida elas tiveram alguma perda auditiva e precisam de um acompanhamento. E isso é muito importante e significativo. Então, essa é uma política pública a ser implantada no futuro também. Mas nós sabemos de que as pessoas idosas são as que mais sofrem com a perda auditiva. Marisa, eu quero agradecer a sua presença aqui num dia tão importante, Dia Internacional da Conscientização sobre o Ruído. É o dia de hoje, que é a última quarta-feira do mês de abril, como ficou determinado, mas todo dia é dia importante para a gente ficar alerta a essa questão. E, nesse sentido, eu vou fazer um convite nesse dia de hoje. Vamos aproveitar aí até uma sugestão feita pelo INAD, que organiza esse dia de conscientização. Ele está propondo o seguinte: das 2h15 até as 2h16, ou seja, 60 segundos, faça silêncio. Procure silenciar a sua vida. Será que é bom isso? Com certeza. Esse giro termina aqui e a gente volta logo mais com outro assunto. Um beijo para vocês, até mais, tchau.